tantas coisas que andei fazendo, de quase toda me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais séria que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Dois corinhos assim. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Foi a melhor decisão que eu fiz. Foi em aceitar Jesus como meu Salvador. Vai fazer 44 anos que eu aceitei Jesus. Eu tinha os meus 18, 19 anos de idade quando eu aceitei Jesus. Só eu de crente, no meio de uma família devota a outros tipos de deuses. E graças a Deus que até hoje eu estou aqui, Ele nunca me deixou. Os meus melhores amigos me abandonaram. Os meus melhores colegas que eu tinha, amores, me abandonaram. Mas Jesus sempre esteve do meu lado. A parte de Cesareia interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz seu nome ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e outro dois profetas, um dos profetas. Disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelou, quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Próximo. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos nesse versículo que acabamos de ler, nós teríamos que ver o contexto para nós entendermos
aonde Jesus estava, que lugar era aquele que Jesus estava. Nós teríamos que voltar 330 e poucos anos antes de Cristo. Os irmãos sabem que nessa época, quem dominava todo o território daquela época era Alexandre o Grande. Quem conheceu Alexandre, claro que ninguém conheceu Alexandre, mas quem já leu a história, já viu o filme de Alexandre o Grande, ele tinha um espírito de dominador. Ele dominava tudo aquilo que ele tinha, que tinha pela frente dele, ele dominava. Ele dominou Babilônia, ele dominou o Oriente Médio, ele dominou a Pérsia, eles estão dominando tudo. Só que Alexandre, ele vai chegar no território do Oriente. Ele vai chegar até perto do Monte Hermon. E quando ele chega naquele lugar, ele ali constrói uma cidade, a qual ele dá o nome de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. E sabemos que esse povo era um dos povos mais idólatras daquela época. E quando ele chega nessa região, ele vai construir alguns templos. E um dos templos principal era o deus Pan. A mitologia vai dizer, Flávio José, um dos pais da igreja, que conviveu com os apóstolos, ele vai deixar escrito, bem datado, para que viesse chegar até as nossas mãos. Ele vai dizer que esse Deus Pan, ele era meio homem, meio cabra, ou meio bode. E ali ele constrói um templo. Estou falando só de um templo, havia vários templos. Aleluia, Deus. Ali havia o templo dos Zeus. Só que o Deus principal era esse Deus, que dominava a natureza, dominava os bosques, ele dominava todos os animais. E a história diz que esse Deus, ele saía todos os dias para andar nas florestas. E o que me diz a história, que neste lugar, Alexandre o Grande, ele vai construir no meio de uma rocha um lugar de adoração, aonde ele jogava os animais para sacrificar. A história vai dizer que ali havia um lugar onde havia várias cabras, vários animais, que eram vendidos para aquelas pessoas que chegavam, que iam para adorar. E eles pegavam esses animais, jogavam lá no alto do monte, e ali caía dentro daquela caverna. Se o sangue se misturasse com o rio, com uma das fontes que saía daquela caverna, misturasse com as águas, era sinal que o Deus Pão não tinha recebido as ofertas. Aí teria que fazer um novo sacrifício. Só que é o seguinte, esse lugar era um lugar conhecido pelos judeus como um lugar terrível. Eles achavam que ali naquela caverna era a porta do inferno, a porta do mundo superior, o interior. Eles achavam que esse Deus tomava conta daquela caverna para que os demônios não viessem fugir daquele lugar. Então os judeus tinham um medo muito grande à morte. Geralmente eles não passavam pelaquela região. Ali do Monte Hermon, os irmãos sabem que esse Monte Hermon, do pé dele, ou do sopé dele, nasce uma das fontes que forma o Rio Jordão. O Rio Jordão ele é formado por 3 rios. E dessa montanha, que o ano todo ela é coberta de neve, as neves derretem e desce por dentro da caverna e sai. E ela vai sentindo ao Rio Jordão, que no Rio Jordão se deságua no Rio Morto. E o que acontece é que o povo daquela região tinha medo daquele lugar, porque era um lugar realmente terrível. Até eu não queria passar por ali.
Eu estou trazendo esse contexto para os irmãos, para mostrar para os irmãos por que Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque Herodes, o grande, quando ele morre, ele divide o seu território. E o seu filho, Herodes Filipe, ele toma conta daquela região. Para homenagear César, ele coloca o nome de Cesareia de Filipe. E o povo tinha medo de chegar ali. Jesus leva agora os discípulos para um cenário, para que viesse entender que quem mandava a partir da vida dele era ele, não mais as portas do inferno. Aí Jesus agora está vindo de Galileia, de Tiro e Sidom, Galileia, região da Galileia. Ele pega os discípulos e chega até ali. E ele agora vai ter uma conversa jamais conversada com os discípulos. Jesus queria a partir dali oficializar a igreja terrena, a sua igreja. E ele vai chegar perto dos discípulos. Ele não vai perguntar a Pedro, ele não vai perguntar a João, ele não vai perguntar a Filipe, ele vai fazer uma pergunta. E ele vai chegar para os discípulos e vai dizer: quem diz aos homens ser o filho do homem? Aí um dos discípulos: olha, o senhor é João Batista. Outro vai falar: o senhor é Elias, Jeremias, ou alguns profetas. Por que os discípulos deram essa resposta a Jesus? Porque naquela região, o povo que acompanhava Jesus, tinha grego ali, tinha gentil, tinha gente de tudo quanto é jeito, e eles achavam, irmão, que o espírito daquela pessoa que morria encarnava no ser que estava vivo. Por isso que eles perguntaram, Jesus pergunta e eles respondem essas palavras: Elias, é Jeremias. Só que Jesus, ele olha para os discípulos: e vós quem disseis que eu sou? Ele não fez a pergunta a Pedro. Aí entra em cena Pedro, porque Pedro, irmão, era o mais afoite. Pedro era sempre o cara do destaque. Pedro era aquele camarada que, quando a chapa estava quente, ele saía fora. Mas também, quando precisava do Pedrão, ele estava ali. Quando foram prender a Jesus, o Pedrão estava ali com a espada. E às vezes é muito bom no nosso meio ter esse tipo de crente. Eu me lembro que eu estava numa situação, os camaradas se levantaram, outra vez, levantou, não sou racista não, tá, irmão? Levantou o negão, né, o negão, Marcão, ô meu irmão, fica quieto aí, não fica se levantando enquanto o cachorro não. Então às vezes é bom ter esse tipo de pessoa no meio, irmão, porque o diabo, ele é terrível, o diabo, ele não brinca. Aí Pedro vai falar: e vocês, e vós quem disseis que eu sou? Pedro se toma a frente ali do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus imediatamente, irmão, depois dessas duas respostas, ele olha para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, o Simão Badiona. Não foi tu que revelaste, foi meu Pai que te revelaste. Oh glória, não revelou na carne, mas sim, aleluia. Aí ele vai: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus não estava falando que Pedro seria a igreja, não, dele sairia a igreja, não, meu irmão. Tem muitos crentes pregando aí: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não, irmão. Jesus está falando assim: ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
tu estudar no hebraico, no grego, ou no aramaico, Pedro quer dizer pequenas pedras, fagulha. Se tu olhar no texto mais à frente, Pedro, ele vai chamar Jesus de lado, quando Jesus agora anuncia que era necessário que ele fosse para Jerusalém e ser entregue aos homens para ser morto na cruz do Calvário. Pedro vai lá e fala a Jesus: não, faça isso contigo não. Aí Jesus: sai atrás de mim, Satanás, aleluia. Jesus agora ele repreende a Pedro. Como irmão Pedro sairia a igreja, um homem frágil, que no mesmo momento é usado por Deus e no mesmo momento é usado pelo diabo. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha, eu vou te dar a chave, hein? Eita, agora Pedro, olha, João, eu vou te dar a chave. Tudo que for ligado no céu será ligado na terra, tudo que ser ligado na terra será ligado no céu. Oh glória, que chave é essa, irmão? Sabe que chave é essa? É o poder do evangelho, é o poder da mensagem de Deus aos oprimidos. Esta é a chave que Deus entregou a mim, entregou à juventude, entregou às irmãs, entregou às crianças. Essa é a chave que foi entregue nas nossas mãos. E Jesus vai dizer: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aí, irmão, aí é terrível, né? Aí você vai buscar, você vai ler a palavra de Deus, você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 7. Pedro agora, mas João está indo para o templo, a hora nona, aleluia, para orar, porque ele sabia, aleluia, que a luta era ferrenha, ele precisava de orar, ele precisava de buscar, ele precisava de jejuar, ele precisava de uma vida separada com Deus. Ele vai para o templo, e quando ele entra no templo, ou vai entrar no templo, ali tem um coxo, aleluia, um homem aleijado pedindo esmola. Ele cura aquele homem por causa daquele ato. Sabe onde Pedro vai parar? Ele vai parar no cárcere. Oh glória, ele vai parar no cárcere. As portas do inferno tentou parar Pedro, aleluia, a pregação de Pedro. O diabo tentou parar Pedro, mas a Bíblia diz que Pedro foi livre da prisão, porque as portas do inferno não poderão contra a igreja. Glória! Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 59. Mais uma vez, a porta do inferno tentou parar a igreja. Tentou parar um moço pregador do evangelho por nome Estevão. Oh glória, aquele homem pregava com ousadia. Aquilo ali incomodava as pessoas, porque Estevão era cheio da unção, era cheio da presença, era um jovem que buscava o Senhor, era um jovem que orava, aleluia. Pegaram Pedro, aleluia, Estevão, e apedrejaram Estevão, pensando que pararia, aleluia, a igreja do Senhor. Mas a igreja, ela continuou avançando, ela continuou prosperando, ela continuou ganhando alma para o reino do céu. Parou por aí, irmão. Até o pleno século em que nós estamos vivendo, a porta do inferno tem se levantado contra a igreja do Senhor. Mas quanto mais a porta do inferno se levanta, mais a igreja cresce. Nós somos mais da metade da população do mundo inteiro cristão que serve a Deus. Graças a Deus, aqueles que morreram no passado, aqueles que foram mártires, aleluia, em prol do nome de Jesus Cristo. Você está aqui hoje, sabe por quê? Sabe por quê? A porta que operava lá na beira do morro Monte Hermon, lá em Cesareia de Felipe, ela se fechou. Sabe por que se fechou? Porque agora em 2022 os arqueólogos, os pesquisadores, aleluia, ao escavar, viu que naquele lugar onde era uma porta, segundo a tradição dizia que era a porta do inferno, foi construída uma igreja bizantina. Oh glória, para glorificar o nome do Senhor. Jesus estava falando: olha, a partir de agora, todo domínio satânico, todas as portas do inferno vão se fechar, porque eu sou a porta que abro, eu
sua porta de ferro. Oh glória, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Levanta a tua mão e dá glória. Ainda que a porta do inferno se levante contra você, aleluia, ainda que o diabo fala que você não vai conseguir, aleluia, que você não vai fazer uma palavra profética para falar para você, as portas do inferno não vão prevalecer contra você que ora, aleluia, contra você que busca, a você que está jejuando, está consagrando a tua vida ao Senhor, ela não vai ficar aberta. Nunca mais naquele lugar se ouve adoração. Nunca mais os judeus teve medo daquele lugar. Porque a porta das portas fechou a porta do inferno. Nós temos livre-arbítrio. Aleluia, o trono de Deus, a glória de Deus. A Bíblia vai dizer agora que a igreja crescia, mas o diabo, através da sua porta satânica, ela levanta um homem por nome Saulo de Tarso para perseguir. Oh glória, ele pega a carta do sumo sacerdote para ir em Damasco, entrar em casa, pegar criança, mulheres e homens e levar para ser preso. Oh glória, mas ele não sabia ele que aquela porta que estava operando na vida dele, oh glória, ela ia se fechar, ia nascer uma nova porta, porque no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Saulo de Tarso, oh glória, ele ouve uma voz e cai por terra. Ei, ele não caiu no cavalo não, caiu. A Bíblia não fala que ele caiu no cavalo não, ele caiu por terra. Oh glória, no mesmo momento ele ficou cego. Oh glória, está o profeta lá de outra cidade, eita glória, ligado, o Espírito de Deus, olha, vai lá na casa, na rua direita, na casa de fulano, porque tem um homem lá que está orando, vai lá e você vai impor as mãos, ele vai tornar, irmão, ele já estava convertido, ele já estava com a sua vida mudada. Oh glória, o diabo que operava na vida dele já não está operando mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus fechou a porta. E para não ficar só nisso, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o diabo agora usa Herodes para perseguir a igreja. Mata Tiago agora a espada, vendo que os judeus ficaram satisfeitos com isso. Oh aleluia, pegaram Pedro e lançou na prisão. Oh glória, lá na casa de Maria. Oh glória, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Isso é a função da igreja. Se as portas do inferno têm se levantado contra um da membresia da igreja, aleluia, a função de eu e você é orar para que Deus venha dar vitória ao nosso irmão. Certa hora da noite estava Pedrão dormindo, o anjo aparece. Ó, assim que Deus faz, irmão. Essa porta do diabo tem se levantado para tentar te parar, ela vai se fechar hoje em nome de Jesus. Porque hoje nós vamos fazer certo, nós vamos fazer direito, nós vamos andar de cabeça erguida. Oh glória! Vamos fazer tudo diferenciado para que o diabo, aleluia, venha sair retirada, para que as profecias satânicas do diabo contra a nossa vida venham se fechar, porque nós somos a igreja que avança, não a igreja que recua. Nós somos a igreja do glória a Deus. Deixa eu chamar você de maluco, de fanático, de crente que está todo dia na igreja. É isso mesmo, nós somos quadrados mesmo. Sabe por quê? Porque um dia a porta do inferno estava aberta sobre nós. Eita glória, mas Jesus vindo nesse mundo, ele pegou a autoridade dele sobre as mãos dele. A autoridade é dele, a porta é dele, ele controla tudo, tudo é por ele, é dele. A igreja está orando. Parece até que eu sinto aquele alarido de glória, de sussurro, de crente chorando. Oh glória, reunido
reunido na casa, provavelmente na casa de Maria. Oh glória, crente orando, Jesus, quem sabe falando assim, conjecturando. Jesus, solta Pedro, nós precisamos do Pedrão, nós precisamos dele. Tu confiou a obra, tu lhe confiou nas mãos dele a igreja do Senhor para rebanhar. Solta Pedro. Parece que eu vejo Jesus lá do alto se levantando, oh Deus, se levantando, olhando para baixo, lá em Jerusalém, a igreja orando, eita, anjo guerreiro, mensageiro, vai até lá. Eita glória, porque aquele portão de ferro não vai prender Pedro, não vai segurar o poder. Oh glória. E ali Pedro, aleluia, está ali dormindo, irmão. Pedro está tranquilo na prisão, porque aquilo ali, irmão, era privilégio, era honra ser perseguido em prol do nome de Jesus. Aquilo ali é uma honra. Olha, irmão, Pedro, uma das primeiras prisões de Pedro, quando ele chega lá na casa dos irmãos e vai contar a situação, sabe o que acontece? Eles foram orar. Rapaz, quando eles estavam orando, as paredes tremeu. Pedro tremeu. Não sei se foi o primeiro terremoto do planeta Terra, mas as paredes tremeram, as portas tremeram, no lugar onde eles estavam orando, buscando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que essa perseguição deu-lhe ousadia mais e mais para proferir o nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus, nos chamou para ser boca de Deus, para fechar as portas do inferno contra aquele que está perecendo do teu lado, no teu trabalho, na tua escola. Seja boca de Deus. A igreja fazia contínua oração por ele. Batalha, irmão, porta do inferno e a porta da graça. Do lado a legião de demônio, do outro lado crente de oração. Oh glória, um crente orando, meu irmão, é perigoso. Pode vir um exército contra ele. Uma igreja que ora, uma igreja que glorifica. A oração de um homem, oh glória, salvou a nação toda. De quem tu está falando, pastor Paulo? De Josué. A Bíblia diz que era uma grande batalha. Josué orou ao Senhor, lua parou, sol parou, só para dar vitória. O povo de Israel, olha o poder da oração. Elias, com uma oração, ele fez cair fogo no céu. Oh glória a Deus. Pode te faltar dinheiro, pode te faltar o sapato para você vir para a casa do Senhor. A única coisa que não pode faltar na tua vida é a graça de Deus. Que essa é através dessa graça, aleluia, que as portas do inferno vão se fechar contra a tua família, contra o teu esposo, contra os teus filhos. Oh glória, nós somos promessa de Deus. A igreja fazia contigo oração e está Pedro dormindo. Pedro agora acorda meio todo. Levanta, o anjo manda ele calçar sandália, se arrumar e seguir a ele. Passa a primeira porta, passa a segunda e vai passando. Quando está lá fora que Pedro vai notar que verdadeiramente é o anjo que livrou ele do cárcere. Irmão, desceu aqui fresquinho. Enquanto você está aqui glorificando o nome do Senhor, enquanto você está aqui cultuando, portas estão sendo fechadas, anjos estão guerreando as suas guerras. Enquanto você está no teu banco fazendo o teu papel de adorador, oh glória de filho, oh glória de herdeiro por excelência, oh glória, há barulho de guerra,
nos ares, aleluia. Daniel estava orando, mas havia um demônio que não deixava a oração de Daniel, a bênção de Daniel chegar. Mas Daniel conseguiu, ele continuou orando, buscando a vitória, o seu sucesso, o meu sucesso está na constante oração com eficácia, oração de busca. Oh glória, se o Senhor me der, Ele é Deus, se Ele não me der, também Ele é Deus. As portas do inferno, desde então, naquela época não era nas portas do inferno daquele lugar. Se nós formos entrar na história, nós vamos observar que após muitos anos depois, o Império Romano, ele invade aquele território. Porque havia dois irmãos de Herodes que herdou aquela terra por herança, e um querendo usurpar o trono do outro. Roma, ele entra e toma todo o território por herdade do seu império. Aí está a história. Eu estava estudando em casa a história dele, chegava até Roma. Mas como é que Roma assumiu aquilo ali? Aí depois eu comecei a observar que Alexandre já teve 2 filhos, e ele dividiu o território. Agora, não confundir, irmão, que muitas das vezes nós confundimos Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe. Tem uma diferença, tá? Todas as duas Cesareias foram conquistadas por Alexandre o Grande. Mas a Cesareia Marítima é diferente. Ela está na beira do mar Mediterrâneo. Cesareia de Filipe está no sopé do Monte Hermon. Apesar de ser o monte mais alto de Israel, e o período de ano todo congelado, é um lugar bonito, com muitas árvores e frutos. É um lugar visitado por todas as pessoas do mundo inteiro. Então não confundir Cesareia de Filipe, aonde Paulo muitas das vezes embarcou. Jesus esteve lá, como Cesareia Marítima, como Cesareia de Filipe. Então há uma diferença. Então que nesta noite, meus irmãos, Deus possa nos abençoar, e que nós venhamos buscar o Senhor a cada dia. Quando você observar que tem portinha do inferno se levantando contra você, pede oração, consagra a tua vida, busca ao Senhor. Aleluia. Porque a chave já foi entregue nas tuas mãos. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. Nós somos a igreja, a verdadeira igreja, que está esperando o arrebatamento que vai chegar a qualquer hora dessa. Jesus falou que ele foi, mas voltaria, e a Bíblia vai dizer que cedo eu venho. João vai escrever na carta de Apocalipse: eis que cedo veio, e o meu galardão está para dar a cada um segundo as suas obras. Para João 14 ele vai dizer: se costume os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria aqui. Deus, que eu vou preparar lugar. E se eu for e vocês preparar lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Oh glória, isso é para os crentes que estão na sombra do Onipotente. Ele está descansando. É para aquele irmão que crê no Salmo 91:7, que 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Oh glória, é para aquele que crê. Isaías 54, que diz: toda ferramenta forjada contra você não prosperará, toda língua que se bater contra você, oh glória, ela não vai seguir adiante.
Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Fala o nome do Senhor.